Olha, e falando de notícia ruim, né? O governo pretendendo aí simplificar as normas regulamentadoras, né? As que regem a saúde e a segurança no trabalho, né? Diz que é modernização, né, Clemente? E o que você acha a respeito deste tema? Mais uma, né? Trauletada em cima do trabalhador, né? Exatamente. A conjunto de normas que protegem o trabalho em termos de saúde, condições de trabalho, ele vem sendo construído ao longo de muitas décadas. Ele é resultado de um processo de negociação entre o setor empregador, os empresários e os trabalhadores. Os sindicatos têm uma atuação importante e no âmbito do Ministério do Trabalho foi criado ao longo do tempo todo um processo de negociação e pactuação do que se chamam as normas que regulamentam a segurança e a saúde do trabalho. Essas normas, elas são permanentemente atualizadas, formam um conjunto de regras para que as empresas garantam proteção, equipamentos de proteção, procedimentos em termos de qualificação e formação para que os trabalhadores tenham a proteção e normas em relação, inclusive, às condições de trabalho visando a segurança. O que o governo fala agora é que ele se propõe a simplificar essas normas, como se as normas fossem, na sua totalidade, normas que criassem impedimentos ao processo de trabalho. É o contrário disso. As normas são normas visando justamente garantir a proteção ao trabalho. É bom lembrar que nós, segundo estatísticas que o Diese sistematizou, são mais de 7 milhões de acidentes de trabalho nos últimos 7 anos, mais de quase 17 mil mortes que ocorreram no processo, são quase 4,5 milhões de acidentes de trabalho nesses 7 anos e quase 17 mil mortes que ocorreram no mundo do trabalho, ou seja, no processo de trabalho. Essas normas são normas importantes, são garantias para os trabalhadores que as empresas são obrigadas a seguir um conjunto de procedimentos. Não é verdade que essas normas não são atualizadas, pelo contrário, elas são permanentemente atualizadas, elas podem ser simplificadas quando o processo de trabalho melhora, elas precisam ser muito mais rígidas quando o processo de trabalho coloca em risco a vida dos trabalhadores. Por exemplo, um trabalhador do setor elétrico que faz cabeamento, que faz a fiação de rua, precisa ter uma norma de segurança muito rígida, porque qualquer erro que ele tenha no momento em que ele está fazendo o cabeamento, ele morre de choque elétrico na hora. Portanto, a garantia da segurança ali precisa ser muito rígida, seguranças em relação a várias outras situações de trabalho, onde que a vida corre risco, ou muitas vezes orientações e normas que visam garantir que as condições de trabalho no dia a dia sejam promovidas em termos de qualidade, em termos de ambiente, iluminação, condições do posto de trabalho, ou da cadeira, ou da posição do computador, ou a posição do equipamento e assim por diante. As normas, portanto, são normas que garantem a proteção à saúde e às condições de trabalho, a proteção à vida, e creio que essa noção de que muitas vezes a simplificação significa melhorar, não é o que a gente observa no dia a dia no mundo das empresas. Perfeito. Marilu. Clemente, você tinha falado qual o número de mortos, né? Você citou um determinado período e número de mortos em relação a essas questões, né, no trabalho? São mais de, na estatística que o GESE faz no anuário sobre saúde e condições de trabalho, nós levantamos em 7 anos mais de 4,5 milhões de acidentes de trabalho formalmente registrados, portanto, é muito provável que a quantidade de acidentes seja muito superior a essa, porque boa parte dos acidentes de trabalho, infelizmente, não são informados oficialmente, as empresas não muitas vezes comunicam o Ministério do Trabalho sobre o acidente, mas aquilo que está comunicado são 4,5 milhões de acidentes de trabalho e quase 17 mil mortes em situações onde o acidente de trabalho gerou uma vítima fatal. E, portanto, não é pequeno a quantidade de acidentes e de mortes que ocorrem ainda no mundo do trabalho no Brasil hoje. Portanto, essas normas são fundamentais
para garantir a proteção e a segurança aos trabalhadores. Perfeito. Agora a pergunta que não quer calar. Este gatinho é ser. Qual que é o nome do gato que estava miando aí, Clemente? Esse gato aqui é a Mel. A Mel. Ah, então tá ótimo. A Mel. Fechei a porta e não vi que ela estava por aqui. Agora ela está indignada, querendo passar para o outro cômodo, que é o cômodo dela. Exatamente. Poxa vida, abre a porta aí pra Mel, né, Clemente? Direitos dos animais, né? Além do Exatamente. animal que você fala, tem um outro animal aqui no espaço. Tá ótimo, Clemente. Muito obrigada aqui pela sua informação toda, sua análise. Um grande abraço para você, para Mel e bom fim de semana. Igualmente. Um beijo, até mais. Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do Diese.